Olá, sejam bem-vindos ao canal Opinião, onde a gente discute temas da atualidade com um olhar crítico, sem medo de questionar. E hoje o assunto é a cultura do cancelamento e o Oscar 2025. Será que estamos exagerando ou estamos apenas cobrando responsabilidade? Bora conversar sobre isso? O Oscar 2025 poderia ter sido um marco na representatividade com a indicação de Carla Sofia Gascon, mas ao invés disso, o debate tomou outro rumo. Declarações antigas da atriz, classificadas como racistas, antissemitas e islamofóbicas e xenofóbicas, ressurgiram, gerando um turbilhão de críticas. E a Netflix a excluiu das campanhas promocionais e o diretor Jacques Audiard também se afastou do caso. Além disso, em entrevistas recentes, a atriz Gascon tentou minimizar o impacto de suas declarações, afirmando que foram mal interpretadas. O público e a crítica interpretaram essas falas como tentativas de minimizar o problema, agravando ainda mais sua situação. E o diretor Audiard chegou a afirmar que a postura dela estava prejudicando o filme e o elenco. Isso levanta uma questão fundamental. Até que ponto podemos falar em cancelamento ou apenas em consequências naturais? Afinal, quando uma pessoa tem a chance de se retratar e escolhe o caminho que agrava sua situação, ela mesma contribuiu para a sua rejeição pública. Ao analisar a sequência de publicações de Gascon, fica evidente que o cancelamento dela não se trata de uma ação isolada da internet, mas sim de uma resposta a um padrão de declarações problemáticas. Suas falas não foram apenas infelizes ou retirada do contexto, mas revelam um posicionamento reiterado ao longo do tempo. Seu discurso islamofóbico ao chamar o Islã de um foco de infecção para a humanidade, suas críticas racistas ao Oscar 2021 ao desmerecer a representatividade negra e asiática na premiação e seus comentários xenofóbicos sobre a vacina chinesa demonstram um histórico preocupante. E, além disso, sua tentativa de minimizar a morte de George Floyd em seus comentários pejorativos em relação ao movimento Vidas Negras Importam reforçam uma postura que dificilmente pode ser vista como um mero deslize. Diante disso, para entender melhor a gravidade dessas declarações, é importante lembrar o peso histórico de discursos antissemitas e preconceituosos. O antissemitismo, por exemplo, não é apenas um preconceito comum, mas uma ideologia que sustentou eventos trágicos como o Holocausto, que foi responsável pelo extermínio de milhões de judeus. Mesmo após a Segunda Guerra Mundial, resquícios desse discurso continuam a alimentar o ódio, perseguições e marginalização. Quando uma figura pública reproduz esse tipo de pensamento, mesmo que no passado, acaba reforçando uma narrativa que já causou e ainda causa danos profundos a diversas comunidades. Discursos islamofóbicos e racistas seguem a mesma lógica, perpetuando violência e exclusão contra diferentes grupos. Vale destacar que, historicamente, figuras públicas que tentaram justificar ou relativizar suas falas polêmicas acabaram enfrentando consequências severas. Em outros casos,
quando houve reconhecimento sincero do erro e comprometimento com a mudança, alguns conseguiram reconstruir sua imagem. A questão é: existe um caminho para a redenção nesse caso? Ou o impacto de suas declarações é irreversível? Na era digital, erros do passado podem ressurgir e definir permanentemente a reputação de alguém. Não se trata de defender falas preconceituosas, mas de discutir se um artista pode ser reduzido a um conjunto de postagens antigas. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que palavras têm peso e podem impactar pessoas e comunidades. Hollywood já provou que pode perdoar. Nomes como Robert Downey Jr., Mel Gibson e até mesmo James Gunn tiveram seus momentos de exílio e depois foram reintegrados à indústria. Além disso, a indústria do entretenimento já demonstrou que casos polêmicos podem ser tratados de formas diferentes, dependendo do contexto e da resposta pública. Enquanto algumas figuras conseguem reconstruir suas carreiras, outras enfrentam repercussões duradouras, o que demonstra a complexidade dessas situações. No entanto, cada caso de cancelamento tem suas particularidades e deve ser analisado de acordo com o impacto de suas ações e o contexto em que ocorreram. Além disso, um fator essencial a ser considerado é o papel das redes sociais na perpetuação desse ciclo de exposição e julgamento. Plataformas como Twitter e Instagram amplificam a repercussão de falas polêmicas, criando ondas de indignação que muitas vezes saem do controle. O que antes poderia ser resolvido em uma esfera mais restrita, agora se torna um fenômeno global, com impacto direto na vida profissional e pessoal de qualquer figura pública. A internet impõe cobranças imediatas, mas será que proporciona espaço para reflexão e transformação? A história nos mostra que, ao escolher ser uma figura pública, o indivíduo assume também a responsabilidade de ser um exemplo para a sociedade. Suas palavras e ações têm um peso maior devido à sua visibilidade e influência que possuem. No caso de Carla Sofia Gascon, não estamos apenas lidando com a questão do cancelamento, mas também com a forma como a sociedade exige responsabilidade de figuras em posição de destaque. O julgamento público sobre erros passados deve considerar que aqueles que estão sob os holofotes não podem dissociar suas atitudes de sua posição social. A separação entre arte e artista se torna uma questão complexa, pois ambos fazem parte de uma mesma entidade pública. Por outro lado, a mesma indústria que se apresenta como progressista não hesita em descartar figuras polêmicas para proteger sua imagem. O Oscar já premiou diretores envolvidos em escândalos muito mais graves, incluindo acusações criminais. Há um duplo padrão aí. Um estúdio pode lucrar com um filme estrelado por uma pessoa cancelada, mas se afasta publicamente para evitar polêmica. O cancelamento de Gascon não é um caso de perseguição ou reação exagerada da internet, mas sim uma consequência direta de suas próprias declarações. As reações ao caso de Gascon foram proporcionais à repercussão de suas declarações.
refletindo a responsabilidade que figuras públicas têm sobre o impacto de suas palavras. O debate não deve girar apenas em torno de justiça ou exagero, mas sim sobre a importância de se compreender as consequências de falas públicas, especialmente quando geram repercussões negativas e afetam grupos sociais. O caso Carla Sofia Gascon é mais do que uma polêmica momentânea, é um reflexo da forma como a sociedade lida com o passado, perdão e justiça social. É fundamental refletirmos sobre o verdadeiro significado da evolução e do aprendizado com os erros. Assumir falhas, reconhecer o impacto de palavras e atitudes e demonstrar uma mudança genuína são aspectos essenciais para que a sociedade possa avaliar quem merece uma segunda chance. O cancelamento resolve ou apenas silencia? Se o objetivo for mudança, talvez a cultura do cancelamento precise ser reformulada e não simplesmente cancelada. Se você gostou do conteúdo, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para continuar acompanhando nossas discussões. Nos vemos no próximo vídeo.